Olá, queridos alunos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é um prazer enorme estar com vocês, para mais uma aula. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula, que se chama Estratégia de Leitura, apreender os sentidos globais do texto, detalhamento, elementos constituintes, que é tema, assunto e subtemas. É isso aí, vamos à nossa aula. Então, vamos falar sobre um tema muito importante, muito interessante, que é a redação, né? A gente vai falar dos tipos textuais. A gente fala de gêneros e tipos, porém tem uma diferença. Os gêneros textuais, eles são infinitos, né? São todos esses textos que circulam no nosso dia a dia, né? Um talão de luz, um cartão, um bilhete, todos esses são gêneros textuais e têm suas estruturas específicas. A gente vai falar de tipos textuais, né? A gente está falando de modo, né? Como se escreve, como se estrutura. Então, a gente vai falar do tipo dissertativo. A gente tem o tipo narrativo, né? O que é que ele faz? Né? O narrativo, ele vai, já está dizendo, narrar, né? Contar fatos. O descritivo, ele vai trabalhar fazendo um retrato falado, né, daquilo que ele observa, né? O autor observa, ele vai observar uma fruta, ele vai descrever detalhadamente como essa fruta, né? Tamanho, cor, textura e tudo mais. Assim como a natureza, se for descrever. O texto dissertativo, ele vai, né, defender uma tese, ele vai dissertar sobre algo, né? Nesse algo, ele vai defender essa tese com argumentos. Então, é esta parte do texto que a gente vai trabalhar. Então, vamos para os elementos constituintes desses textos. Então, assim como todos os tipos de textos, né, o texto dissertativo tem os seus elementos fundamentais. Nós iremos destacar aqui tema e assunto. O assunto de uma redação é amplo e pode ser desdobrado em vários temas. Então, é isso. Você vai ler um texto, né, dentro desse texto tem vários assuntos, vai falar de várias coisas, né? E de repente você vê que tem um lá que está, né, dando ênfase naquilo, né, naquele determinado assunto, né? Então a gente diz que é o tema, aquela base central da redação. Vamos falar sobre o quê? Sobre isso. Então é o tema. Não importa os demais elementos, né, que venha dentro desse texto, mas o que nós iremos enfatizar é o tema, né? Sobre o tema. Então, o que é um tema? Diz respeito ao recorte do assunto, ou seja, trata-se de uma delimitação do assunto. Então, o assunto ele é bem mais extenso, como nós podemos ver aqui o exemplo. A gente vai ver aqui, temos, né, o assunto, violência, por exemplo. Será que você, né, vai escrever sobre violência? Você vai dar conta de falar tudo sobre violência? Não, aí é que vem o recorte, né? A gente vai falar sobre violência psicológica. Qual é o tema da nossa redação? Violência psicológica. Aí sim, a gente vai, né, falar só sobre isto, né, discorrer sobre a violência psicológica, deixando de lado os demais temas, como violência urbana, violência física, violência contra a mulher, violência doméstica, violência patrimonial. Então, veja quantos temas nós podemos destacar dentro do assunto violência. Talvez até dentro
dessas temáticas aí abordadas, você pode fazer ainda um recorte, né? Violência psicológica na adolescência, né? Pode ser nos idosos, né? Então, dá para você identificar bem esse tema, porque através, né, dessa temática, nós iremos, né, discorrer tudo sobre o tema principal, né, que é a violência psicológica. Você pode falar de modo geral e depois, né, trazer para a temática que você, né, recortou dentro dessa violência. Temos o exemplo de trabalho também, né? Nós, se formos escrever sobre trabalho, né, de modo geral, né, também vai ficar impossível, né, você destacar tudo que vem, porque tem o trabalho escravo, trabalho no século XXI, trabalho na antiguidade, o mercado de trabalho, a importância do trabalho, trabalho e sociedade, trabalho infantil. Olha, então são muitas coisas para serem trabalhadas, né, dentro dessa temática, desse assunto, perdão. Então, dentro do assunto, né, fazemos o recorte e para podermos, né, escrever sobre a temática, ficaria mais fácil. E dentro dessa temática, você ainda pode escolher um título. Muitas vezes, a gente escolhe, na maioria das vezes, né, escolhe o título depois, né, que escreve. Você vai fazer o seu texto, aí vai ler, aí você pode escolher seu título depois, né? Não é obrigado a colocar logo no início da redação o título. Por conta disso, você pode, né, mudar de ideia durante o decorrer, né, da produção do seu texto. Nesses textos, tem 2 elementos fundamentais que devemos saber, né, e distinguir a diferença, que é opinião e fato. Porque no texto dissertativo argumentativo, eu irei precisar, né, se eu for escrever, né, precisar dar minha opinião, né? E os textos dissertativos argumentativos também, com certeza, você, ao ler, vai identificar. Então, é importante que saiba, né, o sentido de opinião e fato, a diferença. Então, vamos ver alguns sentidos para opinião. O que é uma opinião? Primeiro, maneira de pensar, de ver, de julgar. 2, julgamento pessoal, parecer, pensamento. 3, posição precisa, ponto de vista adotado, ideia, teoria e tese. Então, quando diz ponto de vista adotado, porque eu, né, quero dar minha opinião, né, dentro daquilo que eu acho interessante. É a minha ideia, né, aquilo que eu defendo. 4, parecer, julgamento emitido após reflexão ou deliberação, voto, partido. 5, hipótese, ideia não verificada ou sem fundamento, presunção. E o que é fato? 1, ação ou coisa feita, ocorrida ou em processo de realização. 2, algo cuja existência pode ser constatada de modo indiscutível, verdade. Então, nós apresentamos, né, alguns conceitos, né, do que seja opinião e fato, mas é claro que no que nós iremos trabalhar dentro da redação, nem todos os conceitos lá estão voltados para isto. Então, nós escolhemos o que nós iremos trabalhar, né? O que significa, né, que sentido será representado a opinião e o fato para a gente, né, no ato de escrever. Então, o fato é um acontecimento, é uma ocorrência, aquilo que acontece em decorrência de eventos exteriores ou naturais,
que independem da vontade humana, acontecido, acontecimento, ocorrência, algo cuja existência é inquestionável, realidade, verdade. Então, quando se trata do fato, e nós falamos que é verdade, né? Uma coisa verdadeira. Quando eu digo, já ouvi alguém falar assim, é um fato verídico, né? Então, você não pode falar um fato verídico, porque fato já é verídico, já é uma verdade. Então, eu digo, olha, isso é fato. Porque quando eu digo isso é fato, é porque eu não quero ser questionada, né? Porque é uma verdade, e verdade não pode ser questionado, né? Porque já aconteceu, ou já foi, né, verificado se aquilo realmente existiu, né? Já foi pesquisado, então não tem mais o que ser perguntado, né? Então é uma verdade. Já a opinião, a gente vai ver a opinião, né, no conceito que a gente vai trabalhar, é um ponto de vista a respeito de um fato. Ela não é, portanto, um fato. Trata-se de um julgamento pessoal, de um pensamento em relação a algo. É uma maneira de pensar. Então, se é uma opinião, eu não posso, né, querer que as pessoas entendam e compreendam como uma verdade, né? Não é legal você dar uma opinião também sem fundamento. É quando a gente faz em casa, tudo bem, você diz, olha, eu não gosto, tá feio essa mesa em determinado lugar, isso é uma opinião, né? Você tem que tirar daí. Mas, quando eu vou escrever em uma dissertação principalmente, eu não posso dizer, colocar meus julgamentos pessoais lá sem fundamentar, sem dizer porquê, né? Sem trazer uma autoridade, né? Aquela pessoa que já escreveu sobre o caso, já fez uma pesquisa, já constatou que aquilo é verdade. Então, não posso simplesmente opinar e deixar, né, sem uma resposta, né, sem trazer uma verdade. Então, vamos ver aqui um exemplo. A médica prescreveu um remédio para o paciente. Isso é fato, né? Ele foi lá, fez a sua consulta e o médico passou o remédio. No segundo exemplo, a médica prescreveu um remédio muito caro para o paciente. Aí você vai identificar a opinião. Está onde a opinião? Claro que aqui está claro, né? Porque está destacado. Mas num texto, você, ao ler o texto, né, tem que identificar. E aqui só é uma opinião, né? Então não sei se isso é certo, ou se eu preciso também fazer meu julgamento, né? Eu vou fazer uma reflexão, eu vou procurar mais assuntos sobre isso, vou estudar, né? Porque aqui só é uma opinião, né? Então vamos ver a opinião que é muito cara, né? O remédio. Isso é a minha opinião. Será que todo mundo vai pensar assim? O que é caro para mim não pode ser para o outro, né? Então, por isso que é uma opinião pessoal, né? A médica prescreveu um remédio para o paciente, né? Isso aí é o fato, é inquestionável porque ela passou, mas o achar caro é simplesmente uma opinião, né? Isso não significa uma verdade. Eu posso dizer, olha, eu achei caro com relação ao remédio da farmácia tal, que eu comprei, né? Então, a pessoa já vai saber por que você deu essa opinião que está cara, porque eu sei que em outra farmácia está mais barato, né?
aí sim, né, vai ajudar. Mas dar somente a opinião por dar, né, não, às vezes não interessa muito, né? Então você tem que dar sua opinião, dar seu parecer, né, mas de forma firme, né, de forma que você tenha como argumentar, né, dizer seu ponto de vista. A gente vai também chegar lá nesse sentido aí. A tese, né, tese, quando se vai escrever uma redação, né, principalmente dissertativa, argumentativa, é importantíssimo que apareça a tese, né? Fique bem evidente, porque é o principal, é sobre aquilo que você vai discorrer e vai argumentar. Então, o que é uma tese, né, de modo mais amplo? É a parte mais importante de um texto argumentativo. Porque sem essa tese, né, eu não vou conseguir desenvolver, né, o meu texto. Por isso que é importante, quando se fala de argumentar, né? Ela é o posicionamento crítico do autor. É opinião, ponto de vista, posicionamento crítico. A tese é a parte fundamental para a existência de um texto argumentativo. Então, a tese, né, o assunto, aquilo é a temática que vai ser desenvolvida. Então, dentro do seu texto, no início, o que é importante? Lá na introdução, é apresentar, né, todo aquele assunto, apresentar a tese, fazer um apanhado de tudo que vai ser desenvolvido no texto, mas de forma bem resumida. Então, a tese vai ter que ser apresentada lá. Por quê? O leitor, né, ao fazer sua leitura, ele já vai perceber, isso lá na introdução, já vai perceber tudo que vai ser desenvolvido durante todo o texto, né? Porque lá ele já vai dar o enfoque principal do que vai ser desenvolvido. Então, a tese é isto, né? É aquela temática, é aquele assunto que você vai desenvolver, né? Vai argumentar, vai querer persuadir o leitor a querer, né, fazer a leitura do seu texto, fazer com que ele acredite realmente naquilo que está sendo dito. Perdão. Então, é isso, né, dos elementos principais. E o que é esse argumento? Né? A gente até já falou, mas vamos ver o conceito aqui de argumento, que é um processo linguístico que envolve a defesa de uma ideia ou ponto de vista por parte de quem argumenta. Então, dentro desses argumentos, né, que é feito lá no desenvolvimento do texto dissertativo, ele vai defender, né, a ideia, dando seu ponto de vista, né, fazendo os seus argumentos, trazendo, né, as autoridades para debater junto. O argumento pode ser entendido como um processo em que, em diferentes contextos, o indivíduo precisa defender uma tese e persuadir o seu interlocutor. Então, né, assim como na fala, né, quando você quer vender, né, alguma coisa, ou mesmo fazer lá uma placa para vender, qual é o intuito, né, qual é o objetivo, né, que você tem? É chamar a atenção do comprador, né? Então você vai, isso aqui é persuadir, você vai tentar mostrar que de fato, né, aquele produto é o melhor que tem na cidade, né? Então, dependendo do produto, você vai colocar lá algumas características dele, para chamar a atenção, né? E às vezes coloca até uma imagem, né, para chamar a atenção do comprador. No texto, né, é a mesma coisa, você não vai pôr a imagem, mas você vai colocar nos seus argumentos, né, essas ideias convincentes, para chamar, né, a atenção do leitor, para persuadir. No caso, para tentar fazer com que
o seu texto seja lido, né, e chegue ao máximo de pessoas possível. Mas não é, né, como eu já falei, de qualquer jeito, né, que se põe esses argumentos, esse ponto de vista. Existem alguns tipos, né, de argumentos, de algumas obras que reforçam, né, esses argumentos, algumas ideias. E que tipos de argumentos são esses? Então, a gente vai ver aqui o argumento de autoridade. Quando se fala em argumento de autoridade, você vai trazer uma personalidade, né, conceituada para reforçar as ideias e persuadir o leitor sobre sua opinião. Então, esse argumento, né, você lê um livro lá que fala, né, sobre essa temática, você já tinha lido, né, aí você lembrou, aí vai lá, traz, né, a fala desse autor e vai colocar lá na sua redação. Você falou, né, sobre a temática e diz, né, claro que dentro do que você está falando, não é de qualquer jeito, né? Você está falando sobre os terremotos, não vai trazer um negócio, está falando sobre os jogos, né? E um autor que falou sobre os jogos e está colocando lá, não. Né? Tem que conversar com aquilo que você está dizendo, né? Para reforçar, para dar mais veracidade naquilo que você está escrevendo. Então, por isso que essa personalidade conceituada, né? Um autor renomado, alguém que já fez essa pesquisa e comprovou cientificamente, né, o que você está falando ali. Então, esse é o argumento de autoridade. O argumento histórico, o que é esse argumento histórico? Comprovação de uma série de acontecimentos e fatos históricos. Né? E você vai colocar datas, né? Falar sobre o século fulano de tal, né? Alguma coisa que você aprendeu nas aulas de história, né? Mas aí tudo isso você tem que citar, né? O nome do autor, de onde você tirou, né? A data de preferência, se for uma citação, né, indireta, você vai colocar segundo fulano de tal, né? Eu sei que não é tão fácil assim, mas já para você ter uma ideia, né, de que esses argumentos, eles exigem, muitas vezes, né, um reforço de autoridades, né, ou de alguns fatos históricos, assim como argumentos de exemplificação. Apresentar exemplos, né, já está dizendo argumento de exemplificação. Então, quando você está discorrendo sobre aquela temática, aí você lembrou, eu tenho um exemplo aqui, né, eu li já no livro renomado aqui, então vai cair bem no que eu estou dizendo. Aí eu posso exemplificar, né? Assim como no livro fulano de tal, tem o exemplo do que eu estou falando e tal, aí você vai, né, arrumando lá para não ficar destoando do texto. Argumento de comparação, né, comparação de ideias distintas. Então, posso também utilizar esse argumento, né, comparando um fato a outro. Mas tudo isto requer bastante conhecimento, né, bastante leitura sobre o que você está escrevendo. Argumento de raciocínio lógico. O que é isso? Raciocínio lógico. Relações de causa e efeito. Então, você lá vai escrever, né, aconteceu um terremoto no país fulano de tal, qual foi a causa e os efeitos, né, as consequências. Então, tudo isso são, né, argumentos que você pode utilizar na hora da sua redação. Tá? Tem um texto dissertativo, né, que é diferente. Somente o dissertativo você vai só escrever sobre os fatos, né? Você não precisa argumentar, né? Ter que trazer muitas falas, muitas opiniões sobre o texto, porque você vai
praticamente apresentar a situação, né? Apresentar a temática que você está escrevendo, certo? Vamos ver um exemplo aqui na prática. Em julho, a bomba atômica fez 50 anos. A primeira arma nuclear da história foi testada às 5 horas, 29 minutos e 45 segundos do dia 16 de julho de 1945, em Alamogordo, Novo México, Estados Unidos. Liberou energia equivalente a 18 toneladas de TNT e encheu de alegria cientistas e engenheiros que haviam trabalhado duro durante 3 anos para construir a bomba. Veja aí que tem indícios, né, de elementos históricos, diz a data, até a hora, né? A data, o ano, né, os lugares, os países. Então, é um texto que está bem embasado, né, não foi dito de qualquer maneira. Não é só a opinião do autor que está aí. Então, menos de um mês depois, quando uma explosão semelhante dizimou as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, a alegria deu lugar à vergonha. Então, dentro desse texto, né, que além do tema, que é mais amplo, eu posso retirar o título. Qual é o título? Bomba na meia-idade. Então, o título eu posso criar dentro, né, do meu texto, dependendo do que foi escrito lá, eu vou pegar um título que chame assim, bastante atenção, né, que dê impacto, que já fala da bomba na meia-idade, está relacionando aí com logo no início do texto, né? O tema, os 50 anos de criação da bomba atômica. Olha só, o tema foi este, né? Os 50 anos da criação. E foi criativo o título, Bomba na Meia-Idade, por conta dos 50 anos. Os parágrafos estão divididos em 3, como bem mostra, né, a delimitação deles no texto. É um texto pequenininho, né? A gente vê que não é uma dissertação como um todo, né, porque, como eu já falei, o texto tem uma estrutura que requer introdução, desenvolvimento e conclusão. Né? Se eu tenho mais de um assunto, 2 ou 3 dentro do meu texto, eu posso ter 3 ou 4 parágrafos, eu não vou misturar as coisas, né? Então, no início, eu tenho a introdução, que pode ter 2 parágrafos, né? No máximo tem que ser pequenininho, bem resumido. Aí, dependendo do que eu citei, né, lá dos assuntos que eu vou abordar, aí eu vou desenvolver em cada parágrafo, que tem 3 ou 4, dependendo do que for preciso. E a conclusão, né, que também é importante, fazer um apanhado de tudo que foi falado em todo o texto e fazer um fechamento. Né? Então, isso é muito importante em qualquer texto, né, em qualquer tipo textual. Principalmente no texto dissertativo argumentativo, né? Começar, terminar e fechar ele com coesão e coerência, né? Claro que a coesão e coerência ele deve vir do início ao fim. Então, nós falamos hoje sobre o texto dissertativo argumentativo. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.